Renato definiu o time hoje no último treino em Curitiba antes da reestreia, da retomada do futebol na Libertadores amanhã contra o The Strong. A gente vai falar sobre esse time, sobre os 11, as escolhas de Renato e a estratégia escolhida pelo treinador gremista para a retomada dos jogos. Fala, gurizada, Eduardo Picão mais uma vez com vocês aqui no canal para a gente falar sobre essa retomada do Grêmio e também do time, que deve ir a campo amanhã contra o The Strongest no Couto Pereira. A gente já tá aqui em Curitiba, eu, Matheus Dávila, Charlie Veloso, Lucas Pilar, para a gente fazer também a Jornada do Bagé e fazer essa cobertura dos dois jogos aqui no Couto Pereira, pelo Brasileirão e pela Libertadores. Mas antes, vamos falar de Alcone Pizza. Tá procurando aquela pizza de longa fermentação, massa caseira, pizza napolitana? Chama eles ou aqui no Insta ou no WhatsApp, fala que veio do canal do Picão, que vai ter uma barbadinha. Eles te levam a pizza congelada ou também fazem o teu evento aí de aniversário, qualquer tipo de evento que tu queira fazer. Eles levam lá o food truck da Alcone e te atendem perfeitamente nesse sentido também. Chama eles e segue eles no Insta também para acompanhar tudo por lá. Gente, olha só, como eu disse, já tô aqui em Curitiba, chegamos há pouco aqui na capital paranaense, onde a gente vai fazer a cobertura do jogo do Grêmio amanhã. O Tricolor hoje fez o último treinamento antes da retomada dos jogos, antes da retomada do futebol e a reestreia do Grêmio na Libertadores. O time pensado por Renato, ele é um time que a gente já vinha projetando e imaginando o que poderia acontecer, mas com algumas mudanças muito pontuais que escancaram qual vai ser a estratégia de Renato Portaluppi nesse sentido da retomada da Libertadores. O Grêmio não pensa o time com aquilo que tem de melhor tecnicamente. O Renato vai pensar os jogos com um parâmetro físico. Ele vai escolher os jogadores na melhor forma física dependendo do jogo. E aí começam a ter os primeiros indicativos do que pode ser o time nessa reestreia contra o The Strongest. E o primeiro deles é a escolha, claro, pelo próprio Rodrigo Eli nesse momento. O Gustavo Martins, que é um grande pedido da torcida gremista na zaga, tá voltando de uma lesão, tem um ritmo de jogo mais prejudicado do que o Eli e por isso deve acabar ficando de fora entre os 11 titulares. Outro jogador que deve ganhar a posição é Everton Galdino, repetindo o que o Renato fez lá em La Plata no Estudiantes, que acabou dando certo. Uma estratégia montada por Renato de montar um time físico, um time que pudesse ser mais combativo contra o Estudiantes lá no Estádio Uno, para que conseguisse a vitória que acabou sendo fundamental nesse momento da Libertadores do Grêmio. E aí o Renato vai repetir essa estratégia agora. Então, com os desfalques, com os retornos, essas principais mudanças no time de Renato, a gente começa a entender como vai funcionar a estratégia jogo a jogo. Pro jogo e pro time de amanhã, a gente deve ter o Marchesin sendo mantido como goleiro titular, já que o Rafael só pode jogar o Brasileirão, o João Pedro na lateral direita e a dupla de zaga com o Rodrigo Eli e Walter Kahneman. E aí teremos o retorno do Reinaldo, que vai ganhar a vaga na hierarquia, porque o Zé Guilherme ainda é um garoto, o Renato não iria apostar ele nesse jogo tão importante, e o Mike ainda não se recuperou, ainda nem chegou aqui em Curitiba para fazer parte da delegação gremista, mas deve estar chegando em breve. O meio-campo começa com o Dodi, né, que ganha a vaga do Vidiaçante, inclusive vamos trazer aqui detalhes sobre como deve funcionar a relação Vidiaçante, Grêmio e Libertadores. Ao lado dele, o PP e na frente o Cristaldo. Meio campo praticamente titular, claro, o Vidiaçante saindo porque está suspenso. O ataque, então, de Everton Galdino, Diego Costa e Soteldo, que ganha a vaga do Gustavo Nunes, também por alguns motivos que o Renato já falou, de hierarquia e também como ele entende o jogo a jogo. O Gustavo é um cara que o Renato gosta de usar no segundo tempo. Ele gosta de ter os garotos, pelo menos um deles, para jogar no segundo tempo. Ele tem utilizado muito dessa estratégia também. Um ponto importante que a gente tem que falar da Libertadores antes de falar do Vidiaçante é que foi informado pela Conmebol de que o sorteio das oitavas da Libertadores deve acontecer no dia 3 de junho, ou seja, na próxima segunda-feira. E isso faria com que o Grêmio conhecesse o seu futuro adversário antes mesmo de terminar a fase de grupos. Então o Grêmio joga contra o The Strongest e aí, claro, vai ser sorteado de forma genérica o grupo do Grêmio e aí depois o primeiro colocado e o segundo do grupo conheceriam o seu futuro adversário. Então
segunda, dia 3 de junho, o Grêmio já pode conhecer o seu futuro adversário e, inclusive, escolhê-lo, né? Que seria muito interessante o Grêmio podendo escolher se vai pegar o primeiro ou o segundo lugar do grupo e definir o seu adversário em relação a isso também. A questão do Vidiaçante, sobre a Libertadores que a gente tinha que falar, é exatamente sobre isso, sobre a classificação do Grêmio. Porque o Vidiaçante está suspenso, não joga esse jogo e teria que se reapresentar a seleção paraguaia no dia 3 de junho, e o Grêmio tenta uma brecha para que ele fique à disposição nos 2 próximos confrontos. Ainda é uma situação difícil, a Confederação Paraguaia de Futebol já comunicou que deve fazer uma análise desse pedido do Grêmio, mas ainda não tem nada certo, a gente espera que dê tudo certo. Sempre lembrando, te inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada, a gente está atualizando o Grêmio diariamente. Então também deixa teu like e o teu comentário sobre como tu acha que vai ser a reestreia do Grêmio na Libertadores, a retomada dos jogos e o que tu achou da escalação proposta por Renato para o jogo de amanhã contra o The Strongest. Beijo!